Eu defendo a tese que existem assuntos sensíveis. E esses assuntos não é essa turma, essa claque política que tem que decidir, não. É o próprio povo. Como, por exemplo, o aborto, as drogas, casamento homoafetivo. Eu acho que alguns temas têm que ser decididos pelo próprio povo. Não precisa ser pelos representantes eleitos. E aí, nesse ponto, parece que o TSE está acertando a mão. Nós vamos falar sobre isso aqui nesse editorial para as eleições já que vão acontecer em 2024. Matéria do jornal Metrópolis. Eleições 2024 poderão ter plebiscito incluído nas urnas eletrônicas. Eu já defendo isso aqui há muito tempo e eu acho que é uma medida excelente. As opções de voto dos eleitores brasileiros em outubro de 2024 vão além dos nomes de prefeitos e vereadores. Os votantes nas eleições municipais poderão ver nas telas das urnas questões pertinentes à realidade das suas regiões. Terão, por exemplo, a chance de opinar sobre políticas públicas, instalação de creches, escola, postos de saúde, legislações locais ou necessidades do povo, caso seja necessário. Segundo uma emenda constitucional que foi aprovada em 2021, as consultas públicas podem ser realizadas concomitantemente às eleições municipais sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos aos números de quesitos. Prática comum, que já acontece nos Estados Unidos, na consulta popular naquele país, levou aos eleitores consultas sobre saúde pública, aborto, legalização da maconha, salário mínimo, entre outros. No Brasil, experiência parecida aconteceu em 2018, no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Junto com o primeiro turno das eleições, foi feito um plebiscito sobre a realização de tração animal, ou seja, se poderia ter as carroças, né, que foram rejeitadas. E aí foi homologada pelo TSE. E a minha visão sobre isso aqui? Eu sou meio sonhador quanto à participação popular, ou seja, mais povo e menos políticos. Eu defendo muito isso como a verdadeira democracia. E aí, na minha visão, alguns pontos poderiam existir, como por exemplo, a iniciativa popular está prevista na Constituição. Imagina, se eu colher aí 1,5 milhão de assinaturas para colocar um projeto de lei reduzindo o salário dos políticos, colocando um teto. E aí, com esse número de assinaturas, obrigatoriamente, essa consulta pública tem que ser feita nas urnas durante o período eleitoral. E aí o povo vai escolher se limita ou não o salário dos políticos no Brasil. Já pensou que matéria maravilhosa que seria de ver? Hum? É, mas sonhar não paga imposto. Pelo menos ainda não, né? Deixa o Haddad descobrir que não paga imposto que você vai ver que o jogo vai mudar. Vamos falar de Equador? Eu teimo em falar desse assunto porque esse assunto é muito interessante para mim e eu acredito que vai ser interessante para você também. Vai te alcançar mais cedo ou mais tarde esse assunto. Mais de 130, perdão, agentes prisionais ainda são mantidos reféns no Equador. O Equador enfrenta um terceiro dia consecutivo, já nessa quarta-feira, uma situação de caos causada por gangues criminosas e traficantes de drogas, resultando em pelo menos 10 mortes desde segunda-feira. Detentos mantêm mais de 130 agentes penitenciários e outros funcionários do sistema prisional como reféns em pelo menos 5 prisões em todo o país. Lá estourou um caos no Equador. Mas isso que aconteceu sobre a segurança pública é uma tendência que vem alcançando a América do Sul. A América do Sul não é de hoje, já de longa data, que tem vamos dizer assim, a pecha de ser considerado um narcocontinente, ou seja, daqui sai droga à torta e à direita, os estados são corruptos, os governos são corruptos, são coniventes e a gente já está acostumado e acha que isso é até normal. É comum, mas não é normal, mas é comum. Acontece que vem surgindo uma nova onda agora de zero tolerância
a criminosos. A gente tem que saber, lógico, é o Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que puxou essa bandeira. Inclusive, nós estamos preparando um documentário sobre Nayib Bukele, como ele implementou as medidas de segurança lá em El Salvador e como que poderia ser implementado no Brasil. Nós vamos trazer isso aqui para vocês em breve, tá? E aí, o próprio Bukele, ele está interferindo nas eleições em toda a América Central. Porque quem tiver o apoio do Bukele tem chance de ganhar as eleições. Por exemplo, no Panamá agora, as eleições de lá estão buscando apoio do Bukele, de um país vizinho. Ó, se tiver o apoio do Bukele, esse cara ganha, porque o Bukele tem 90% do apoio da população, porque ele acabou com a criminalidade. E, além de tudo, ele tem uma popularidade gigante nas redes sociais em todos os países e ele está influenciando toda a América Central, América do Sul também. E o Daniel Noboa, o presidente do Equador, está vendo que isso dá certo. E o que está acontecendo é pela influência do Daniel Noboa, do Bukele para o Daniel Noboa. Só que isso vai crescer. O Milei vai fazer isso. O Noboa vai fazer isso. E se o Noboa acertar a mão e der conta, meu amigo, vai ser inevitável a pressão em cima do Lula, a pressão em cima de todos aqui da esquerda que vão sentir em cima do Maduro. Vai acontecer uma pressão gigantesca. Olha só, o Daniel Noboa, que é o presidente do Equador, do Equador, ele vai deportar todos os prisioneiros estrangeiros. Foi o que ele anunciou, matéria do Metrópolis. O presidente do Equador, Daniel Noboa, afirmou nesta quarta-feira que o Estado começará a deportar prisioneiros estrangeiros, em especial colombianos, a fim de reduzir a população carcerária e os gastos em meio à onda de violência e à guerra civil no país. Ponto. Ou seja, medida que a galera dos direitos humanos estão tudo... Meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Não mexa com as vítimas da sociedade, narcotraficantes que nós gostamos e que nos bancam. Faz isso não, entenderam? Então, o cara resolveu falar, quer saber? Danem-se vocês, ONGs de direitos humanos, danem-se. Estão atacando o povo e agora é a deixa, o povo tá do meu lado. Tanto é que lá os supermercados, o povo tá dando comida para os militares e falando, elimina tudo quanto é bandido aqui do Equador, que a gente quer eles longe do Equador. O jogo vai virar no Equador. E aí, aqui é o bambambam da história. Para mostrar para vocês que o cara tá fazendo. O presidente do Equador, juízes e promotores envolvidos com facções serão considerados parte do terrorismo. Pensa uma coisa dessa aqui no Brasil. Que delícia, que doce aos nossos ouvidos. No Equador, o presidente Daniel Noboa decidiu entrar em guerra contra as facções criminosas e não está dando moleza. Agora, ele diz que até juízes e promotores envolvidos com facções criminosas serão considerados parte do terrorismo. Atitude mais do que correta, está na hora de alguém no Brasil ter a mesma coragem. A publicação é do MBL, mas outros jornais estão reverberando isso aí também. O cara peitou os juízes corruptos do Equador. Falou, juiz que beneficia bandido vai ser considerado bandido. Juiz que, por exemplo, liberar um chefe do tráfico, seja da Suprema Corte ou não, lá no Equador, só no Equador, aqui no Brasil não, que liberar o cara, liberar os bens para ele, ou anunciar que aqui teve uma falhinha no processo, olharam com a cara torta para ele, libera o bandido, vai ser considerado terrorista também. As leis vão ser endurecidas. E aí, o cara, só nessa medida, já saiu uma pesquisa que ele mudou. Ele estava com 55% do apoio popular. Já está com 70% só por ter falado, eu vou para cima da violência. Eu vou acabar com as gangues e com os criminosos. E aí, aqui no Brasil, essa onda já está chegando, meu pequeno gafanhoto. Fica focado. Crimes violentos impulsionaram um debate no Senado para acabar com as saidinhas de preso. É o primeiro passo. E aí, eu vou dar um pitaco aqui para vocês daqui a pouquinho, mas olha só. Gazeta do Povo, tá? Após a volta do recesso parlamentar, o Senado Federal deve dar celeridade ao projeto de lei
2253, que restringe as saidinhas de presos em feriados. O tema voltou à tona após o sargento da Polícia Militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos, ser assassinado por um criminoso que estava utilizando o benefício em Belo Horizonte. E aí, essa lei tem até um pedido, eu não lembro se é o Marcelo Alves, eu não lembro quem, fez um pedido para o Flávio Bolsonaro, que é o relator do processo, para que ele inclua na lei, a lei nome, o nome da lei do Sargento Dias, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? O Pacheco está preocupado com segurança pública? Não. O Lira tá? Não. Os deputados e senadores estão? Não. Eles têm toda a segurança do lado deles. Estão tudo protegidos até o dente. E o que me mata é a hipocrisia de alguns, principalmente da esquerda. Da direita não, mas da esquerda. Por quê? Porque eles vêm nessa... Não, nós temos que dar maiores oportunidades à vítima da sociedade. Não, mas eu sou contra armas. Armas é mal. E o cara tá com 50 caras armados do lado dele. Segurança. Ele tá preocupado com a violência pública? Não. Tanto que esse projeto tá parado na Câmara 10 anos e foi aprovado depois de 10 anos de discussão. Que discussão que precisa para acabar com saidinha? Põe um plebiscito para você ver se não resolve em um dia de votação do povo. Vai dar 99,9% de que não querem saidinha. Que discussão é essa? E aí foi pro Senado, tá parado lá sim. Tem gente que me criticou porque eu mexi com um político de estimação. Não, mas veja bem, o político lá não segurou 5 meses, não é bem assim, tá? Não vem com esse papinho pra cima de mim que não cola, tá? Segurou sim, os caras ganham muito bem para resolver os nossos problemas. Na hora de votar salário para eles é num minuto. Só que essa pressão tá pegando no colo do Pacheco. E o Pacheco viu, se eu for contra, meu amigo, as redes sociais, os jornais, a opinião pública vai me fritar. E o Pacheco já viu isso. Só que não vai parar por aí não. O povo toma gosto. Então, se o povo começar a fritar ele e conseguir resolver o problema da saidinha, daqui a pouco a discussão é sobre a minoridade penal. E daqui a pouquinho a discussão é, pô, peraí, Lula, olha o que o Daniel Noboa conseguiu fazer. Então, é por isso que nós temos que torcer muito pro Daniel Noboa conseguir fazer igual o Bukele. Porque eles vão chegar no Lula, Lula, ou você faz isso, ou você não está apto a ser o nosso presidente. E o povo vai inflamar. Eu falo para vocês há muito tempo que o calcanhar de Aquiles do Lula é a segurança pública. E o brasileiro, hoje, ele espalha como fogo as informações que acontecem nas redes sociais de crime, de corrupção, de violência. E o povo vai ficando saturado daquilo e o povo já não aguenta mais. O calcanhar de Aquiles, além da economia do Lula, é a segurança pública. Então, isso aqui, se o Daniel Noboa acertar, o Milei apoia. E aí o povo brasileiro vai começar. E aí, Lula? E aí, sabe o socialistazinho de iPhone que temos que ressocializar, mas a hora que toma o iPhone dele, que a vítima da sociedade vai lá e toma o iPhone dele, ele fica chorando, ai, tomou meu celular, chama a polícia. Sabe esse socialistazinho de iPhone? Esse cara vai ver, pô, estão roubando meu celular, estão entrando dentro da minha casa. Não, peraí, eu acho que nessa aqui, essa pauta agora da segurança vai ser da esquerda também, nós vamos defender isso. Vocês entenderam? Então, isso vai ter reflexo aqui no Brasil? Sim, vai ter muita pressão aqui no Brasil. Vamos lá, vamos falar de pressão, né? Pressão, corrupção, o Brasil voltou, vamos lá. Olha só, o pessoal da esquerda, do PT, tá revoltado porque a mídia mentirosa anda falando mal dos ministros do governo Lula. Essa semana eu trouxe aqui uma matéria, eu não lembro se foi o Paulo Capelli, em que o PT utilizou o canal oficial para desmentir um jornal que fez denúncias contra a Nízia Trindade. E o pior, com desinformação. Distorcendo a publicação do jornal. Eu não lembro, é do Metrópolis, eu não lembro se é o Capelli, não lembro quem foi. Mas, e aí o jornalista teve que ir lá e falar, opa, não, estão distorcendo a realidade. Agora, vem outro jornal, Poder 360 e outros. Nízia Trindade mandou 55 milhões para o Cabo Frio, a cidade do Cabo Frio. E
coincidências, tá, gente? Isso aqui é só uma coincidência da política, tá? Nada mais do que isso. O filho virou secretário lá da prefeitura, só por causa dessa coincidência, tá? Já estava tudo planejado, não é por causa dos 55 milhões, lógico que não. A Prefeitura de Cabo Frio nomeou na sexta-feira Márcio Lima Sampaio, filho da ministra Nízia Trindade, como secretário da Cultura do município. A nomeação de Márcio foi publicada no Diário Oficial de Cabo Frio. A nomeação ocorreu um mês depois do Ministério da Saúde destinar 55 milhões à Prefeitura. A verba foi direcionada por meio de portaria da GM 2169. Mas é só coincidência, gente. Não podemos achar que isso aqui é maldade, não. Hoje a República voltou ao normal. Coincidência da política. E aí é a mídia que é má em fazer uma suposição tão desastrosa como essa. A República voltou e a gente sente vergonha disso, né? Vamos lá. Outra matéria que eu quero trazer para vocês também, do jornal Metrópolis. O governo pagou assessores que acompanharam o ministro em carnaval fora de época. A República tá beleza. Mas também foi coincidência, tá, gente? Não tem nada de errado aqui. Pelo menos 3 assessores da Secretaria-Geral da Presidência tiveram passagem para Aracaju, Sergipe, terra bonita demais, e diárias pagas pelo governo, enquanto o ministro titular da pasta, Márcio Macedo, participava do Pré-Caju, evento pré-carnavalesco que ocorre em novembro. Mas que isso, gente? O titular da pasta, ele precisava ir lá para saber se os eventos pré-carnaval lá estão funcionando bem, se a população vai se divertir. Então ele vai para divertir com dinheiro público, ele vai, bebe, curte, paga diária e torra ali o dinheiro público só para saber. Se um cidadão for pro pré-carnaval lá, será que ele vai se divertir? É uma política pública, é cultura, gente. E aí eles falam, e a gente que é mais à direita, mais liberal, desculpem, é contra a cultura. Não, essa galera da direita é contra a cultura. Sou mesmo, tá? Sou assumido, tá? Eu sou abjeto à cultura vinda do poder público. Cultura é coisa de sociedade, não é coisa de Estado. Cultura só serve para bancar mamador da Lei Rouanet. Cultura só serve para bancar show de sertanejo aí que vai para a prefeitura e seja de direita ou de esquerda. E é assim, ó, eu sou contra tudo que é relacionado a dinheiro público envolvido com cultura. Por exemplo, tem a comunidade LGBT. Muitos deles não são a favor da marcha para Jesus. Por que o imposto do cara que é defensor da LGBT, que não gosta, não é nem cristão, tem que bancar a marcha para Jesus? E por que o imposto do evangélico, do católico, que não gosta da parada gay, tem que bancar a parada gay? Tá errado. Então, eu sou contra a cultura, sim. E aqui, sabe, só mais uma coincidência do governo aí, mostrando que eles precisavam muito, e muito, analisar se o carnaval lá é divertido, né? É só política pública, não é? Tá, gente, eu ironizei, vocês sabem disso. Olha, é escancarado quanto essa turma do governo de esquerda e até do governo de direita também, o governo de direita que não faz a coisa séria, aproveita o dinheiro público, isso é coisa de muitos que envolvem na política. Todo mundo que entra lá, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Começa a aproveitar o dinheiro público e fazer algazarra. É por isso que eu sou abjeto a isso, sou contrário a isso. Tudo que você faz hoje tem internet, tem rede social, e para você justificar uma viagem tinha que ser uma justificativa assim, sabe? Uma justificativa mega plausível, pra gente não ficar bancando, por exemplo. O Barroso gastou 3 milhões, quase 1 milhão, em pouco mais de 3 meses como ministro do STF, como presidente do STF. Para que a gente tem que pagar isso? O que ele pode fazer que ele não pode fazer por uma videoconferência? Sabe? O professor não tem direito a diária e mais isso e mais aquilo. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Eu sou contrário a isso, somente naqueles casos assim imprescindíveis mesmo. Então, vamos lá, pelo menos é só mais um sonho meu, né? De que um dia essa algazarra toda acaba. Mas acho que não vai dar em nada, não, tá? É isso, pessoal. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial.
7 horas eu tô aqui de volta com vocês, tá bom? Grande abraço.